Eu costumo dizer que tudo na vida tem um preço. E a gente sempre vai ter que ter isso muito claro e ver o que a gente está disposto a pagar. E a gente sempre tem que ver o seguinte, as escolhas que a gente faz vão despertar os deuses que vão nos iluminar ou os monstros que vão nos assombrar. Aí a escolha é nossa, sempre. Se a gente entender, se a gente for lá atrás, né, nos filósofos antes de Cristo, nos filósofos pós-Cristo, a gente vai ver que a definição de ser humano é a definição de um indivíduo que aproveita a sua vida para, em cima de valores, virtudes, o que são virtudes? Prática desses valores. E conhecimento se tornar uma pessoa melhor. A essência humana é alguém que constrói a si mesmo uma pessoa melhor, para que ela deixe uma assinatura na existência e que você possa olhar e falar assim, aqui passou um ser humano que deixou um legado. E não estou falando legado de grandes coisas, porque as pessoas acham que quando a gente fala legado é de Steve Jobs ou Gandhi, Mahatma Gandhi. Não, uma pessoa que se torna uma pessoa melhor, ela já está se tornando melhor para ela e para o mundo. Então o legado é evoluir, é fazer da vida uma estrada onde eu estou caminhando para ser melhor para mim e ser melhor para os outros. Isso é a função do ser humano. Se você não entende que isso é a função de qualquer ser humano, você vai usar a vida em vão. Você vai jogar essa vida para simplesmente contar dias. Ser um ser humano mesmo, em essência, é a nossa função. Por exemplo, se você pensar, qual é a função do Sol? Aquecer, iluminar. Qual é a função de uma árvore? Fazer fotossíntese, gerar oxigênio. Qual é a função de uma baleia? Nadar, comer outros peixes. Então, assim, toda a existência, toda a natureza tem uma função. Cada ser vivo e até não vivo tem uma função. Uma pedra, qual a função da pedra? Ser um objeto absolutamente resistente, para que eu possa fazer construções. Né? Eu não faço construção de coisas que não resistem ao tempo. Né? Então, da mesma maneira que tudo na natureza tem a sua função, o ser humano também tem a sua função. A diferença é que o ser humano tem a inteligência racional e tem a consciência para guiar esse desenvolvimento. Então, por exemplo, a mente, né, a razão desenvolve a minha maneira de ser, racional. Já o meu coração, o meu sentimento desenvolve a minha alma. Né? Então, quando você vê que existir como ser humano é cumprir essa função, né, de agregar valores, de agregar ações em cima, pautada desses valores, e reunir conhecimento para que você possa escolher valores melhores e práticas melhores, você entende que tudo que está em volta é em vão. O grande problema que o ser humano tem de admitir isso é que ele não admite que ele faz parte da natureza. Então ele se acha acima de qualquer ser vivo. Ele é superior. Aos animais, exatamente. Superior. Então ele não acha que ele tem uma função, ele acha que ele vai construir a função. Eu acho que a gente pode até construir a função, mas não podemos deixar de ser seres humanos. E seres humanos é exatamente isso, aumentar o nível da nossa consciência. O que é a nossa consciência? É observar, porque tem uma coisa, os pensamentos, eles por si só não fazem a evolução. Eu penso uma opção de coisa. Agora, quem é que escolhe os pensamentos no sentido de eu vou usar o meu talento para isso? É a minha consciência. A mente, o cérebro, ele só produz pensamentos, como várias outras formas de vida tem. Agora, como eu trabalho isso para o meu desenvolvimento, aí é o meu nível de consciência, que é algo que está acima da existência material. Então, o que ela está colocando, eu acho que eu falei aqui de uma forma geral, da essência do ser humano. Mas se a gente for pensar de uma forma prática, talvez ela não tenha ainda entendido que ela tem essa função.
a coisa mais fácil para fazer, para você começar a trilhar essa estrada de ser um ser humano de verdade, dar dignidade à sua vida, é procurar seus talentos. Porque o talento é algo que lhe foi dado, de alguma maneira, por alguma força, que você pode acreditar que seja lá qual for, e que você tem maior facilidade para fazer aquilo e fazer melhor. Se você escolhe os seus talentos, identifica seus talentos e bota ele a serviço da sua existência, você está dando sentido à vida. Você está dando sentido à sua existência através dos seus talentos. E se você pega isso e faz como propósito de vida, fazer o seu talento também atingir outras pessoas de forma positiva, aí você está fechando um ciclo onde certamente você vai dar dignidade ou vai fazer valer essa sua essência humana, com certeza. Vejo muita gente falar assim, vamos ler. Tá pensando bobagem para ler, entendeu? Tipo assim, gaste tempo em ler coisas que realmente vão te somar, que possam ser material de reflexão, de crescimento. Então, assim, a gente tem uma coisa de entretenimento, as pessoas querem se divertir, mas o crescimento humano passa por conhecimento e nem sempre diversão vem com conhecimento. Então, assim, essa coisa que as pessoas têm de estudar uma coisa chata, estudar uma coisa que te dá a possibilidade de ser alguém melhor, porque você precisa de conteúdo. Eu vejo muita gente falar sobre muitas coisas, se posicionar sobre muitas coisas, mas é tudo posicionamento em massa. Viu alguém falar que aquilo é bacana e sai reproduzindo, não sabe nem do que está falando, não tem ideia de onde vem. E não tem como a gente tentar ser um ser humano melhor sem beber na água de pessoas que vieram antes da gente e já fizeram isso. Se a gente pensar bem, por exemplo, os filósofos clássicos, Platão, Aristóteles, Sócrates, Epícoro, Epiteto, são pessoas que você vai ver ali, eles não tinham tecnologia, não tinham WhatsApp, não tinha nada. E eles falam tão profundamente da essência humana, só que tem que a gente acha assim, mas isso é antigo, não vale. Vale. É que nem a questão do herói. Nós precisamos de herói? Precisamos. Muito de herói. Porque o herói nos inspira. O herói não é que ele seja muito acima da gente, ele está 2, 3 passos na nossa frente, para que a gente possa ver e ter como exemplo. Né? Porque se ele estivesse tão acima, eu não teria inspiração nele, entendeu? Então a gente precisa de heróis que são pessoas que deram um passo a mais que a gente. Não são tão extraordinários, deram um passo a mais. E isso é importante para nos inspirar. Se você não entender, se entender o autoconhecimento e não entender o conhecimento do ser humano, porque o ser humano está aqui há muito, 200 mil anos, como Homo sapiens. Se você não estudar um pouco disso, você não vai entender de você, porque você descende disso. Então, assim, a gente tem que estudar história, a gente tem que estudar filosofia, a gente tem que estudar um pouco de psicologia, um pouco de medicina, porque nós somos assim. Não é à toa que, por exemplo, os grandes filósofos eram pensadores, não eram filósofos. Nós que chamamos de filósofos. Porque se você for ver, por exemplo, Newton estudava, era filósofo, era cientista, era físico, você vai a Leonardo da Vinci, gastronomia, engenharia. As pessoas, como não tinham tanto entretenimento, as pessoas estudavam mais. Os grandes gênios se fizeram quando não tinha distrações, entendeu? Então, hoje a pessoa acha que vai estudar, você é engenheiro, então não vou estudar mais nada, como se isso fosse um grande peso. Não é. A gente tem que estar aberto ao conhecimento. Se você for pensar assim, o sentido da vida, qual o sentido da vida se a gente for observar pela forma lógica? Você nasce carequinha, sem dente, sem saber nada, sem andar, sem falar. Aí você vai se desenvolvendo, aí cabelinho vem, dentinho, troca o dentinho, estuda, benção, E quando chega lá, 40, 50, 60, você começa o cabelo diminuir, daqui a pouco os dentinhos também, cai mais cedo, o dentinho, você vai perdendo um pouquinho de memória e um dia você vai embora. Qual o sentido lógico da vida? Se você for pela lógica, nenhum. Mas aí, se você for pensar bem, se a vida lógica não tem sentido, cabe a gente dar sentido à vida. Por isso que o ser humano tem o tal do livre-arbítrio. Você pode escolher dar sentido à sua vida ou pode deixar a sua vida passar em vão.
E aí o sentido da vida, eu digo o seguinte, se tem um sentido na vida, ele vem com pista. Eu acho que foi dado pista, o Criador deu pistas pra gente. E eu acho que a grande pista para você saber o sentido da vida são suas aptidões, são seus talentos, os seus dons. Porque as pessoas vêm com aquilo, não é uma coisa... O que é o talento? É uma coisa que você faz desde criança muito mais fácil do que outras coisas. Tem crianças que têm aptidão, têm dom para matemática. Tem crianças que não têm, tem para arte. Desde pequeno monta, cria coisas. Tem para arte, tem para pintura. Então, assim, eu digo que o sentido da vida... a gente tem que facilitar, observar quem eu sou, o que eu faço diferencial, o que eu fui dotada, né, para escutar as pessoas, para ajudar as pessoas. Aí eu vou pegar e vou dar sentido à minha vida. E o grande questão do sentido é você pode dar sentido, mas o sentido eu posso, tipo assim, eu toco música, então eu vou ficar tocando para mim. Aí que vem o propósito. Porque o propósito é executar o sentido da vida. Eu vou executar o sentido. Então, o sentido tem a ver com a descoberta do que eu estou aqui, o que eu trago para executar. E o propósito com a execução. E eu digo uma coisa mais, que quando você descobre o sentido da vida, você executa na forma de propósito, e você divide esse sentido da vida com os outros, aí é a glória da vida. Então, por exemplo, eu sempre tive essa coisa da escuta, da percepção das pessoas, do funcionamento das pessoas. Eu sabia que isso era um diferencial. Eu fui escolher uma faculdade que basicamente era para ajudar as pessoas. Dentro disso, eu sabia que era ajudar em termos mentais. Eu fui fazer psiquiatria dentro da medicina. E aí agora, como eu vou exercer isso? Eu vou exercer isso na atividade pública, eu vou exercer isso numa atividade particular, eu vou fazer isso escrevendo sobre isso, palestrando sobre isso. Eu fui vendo vários propósitos em dar esse sentido de dividir com as pessoas o conhecimento. E isso faz todo sentido. Eu digo uma coisa, quando você sabe para o que você veio, e você começa a dividir isso, fazendo bem para você e para as pessoas, você faz o que eu digo que é ser um ser humano completo. Que a gente está aqui para evoluir, a gente não está aqui para ficar perdendo tempo, não fazendo nada. Uma pessoa sem propósito, que é a execução desse sentido, em geral, ela pode deprimir, ela pode adoecer, porque a vida deixa de ter sentido se ela não tem um propósito de executar. Muitos adolescentes meus fizeram medicina. Eu, durante um tempo, até me perguntei, será que eu sou iatrogênica? Quer dizer, será que eu estou influenciando demais? Mas se tornaram belíssimos médicos. Já tive muitos que foram para a música. Eram pessoas ligadas à matemática e se descobriram músicos. Artistas também. Então, assim, eu sempre digo isso, eu queria me aposentar aos 60 anos e fazer uma empresa de uma agência de talentos, mas não de talentos, é para descoberta. Porque eu sinto o seguinte, se a gente identifica esse talento, esse dom muito cedo, a gente evita tanto sofrimento. Porque aí a gente já bota a pessoa nesse propósito. Porque eu fico com muito medo, porque eu recebo muito e-mail assim, eu não tenho a menor ideia qual o sentido da minha vida, eu não sei. Todos nós temos. E vem com a cola. Eu digo que Deus deu a cola. Se você tem uma habilidade maior para uma coisa, certamente aquilo está dentro do que você tem que fazer. Não vem em vão, né? Tipo assim, eu cito várias pessoas, eu já vi pessoas assim que têm uma habilidade com bichos que é surreal. Tipo assim, eu tenho uma paciente e amiga que ela, qualquer cachorro na rua vai atrás, ela em um segundo senta, levanta, sem nunca ter conhecido. Isso é um dom. Ela nem vive disso, ela tem uma coisa de fazer, ela trabalha com imóveis, mas assim, isso é o sustento. Mas não é o sentido da vida dela, porque muitas vezes você não pode viver ou se sustentar daquilo que você gostaria de dar sentido à sua vida. Mas isso não impede de você dar sentido e propósito. E se realiza muito, né? Sim, com certeza. Então, eu acho isso tão lindo, porque eu acho que o talento, o dom, ele é a maior certeza de que a gente foi criado com um determinado fim. O livre-arbítrio não é escolher exatamente o que você vai fazer,
é executar a sua tarefa, para o que você nasceu. No Nordeste tem uma frase que eles falam, a gente é para o que nasce. Eu acho lindo isso, a gente é para o que nasce. Que é exatamente essa coisa, você já nasce com dons, você já nasce com talentos. O que acontece é que a sociedade da gente vai distorcendo isso. Aí você vai e começa a ganhar um dinheirinho fazendo uma coisa. Aí você acha que aquilo, se aquilo gerou dinheiro, você entra naquilo e depois não sai. As pessoas confundem dar sentido à vida e sustentar a vida. Não é. Então você pode ter um emprego que não é o sentido da sua vida, mas você pode arrumar tempo para fora dali desenvolver. Quem sabe um dia você consegue viver do sentido da sua vida, né? E fazer disso um grande propósito. Aí é a felicidade plena. Aí é a verdadeira felicidade. Se o teu sentido é ajudar as pessoas, você pode sair na rua e dar sentido à sua vida. No sentido de, assim, de levantar alguém que está precisando, dar uma informação. Isso tudo você está dando sentido à vida. Agora, o propósito é quando eu torno isso um propósito de vida. Eu vou executar todas as minhas ações em cima de me tornar uma pessoa melhor ajudando os outros. Pode estar exercendo sentido mesmo quando a gente ainda não está dando um propósito maior. Porque o grande propósito da vida é a evolução. E a evolução não só da espécie, a evolução da nossa versão espiritual. Isso é o grande sentido e propósito da vida. Como as pessoas hoje, elas não têm mais noção do que é ter sucesso ou ser feliz, que para mim são coisas bastante diversas, né? A gente vive numa sociedade em que a gente tem que ser satisfeito o tempo todo e a gente tem que ser o tempo todo. Então você tem que ser bem-sucedido, você tem que ser bonito, você tem que ter o último carro, você tem que ter o último computador, você tem que ter o último celular. É uma violência de tanto ter que eu acho que as pessoas se perdem. E isso ficou muito atrelado ao conceito de sucesso, né? Como se sucesso fosse uma sucessão de coisas que você tem que fazer e que nunca tem fim, entendeu? Eu fico muito preocupada com isso. Isso não tem nada a ver com felicidade, porque felicidade é um conceito ao contrário. É aquilo que me aconchega, que me basta, que me traz uma sensação de que tá bom. E às vezes essa busca desse sucesso aí traz a infelicidade. Porque eu acho que a maioria se envolve com tanta coisa, você tem que fazer tanta coisa para você chegar, né? E o sucesso, eu acho que ele está muito aquém de ter. Ele está muito mais ao que você é, as conquistas e o seu desenvolvimento. Eu acho que está muito mais ligado a uma questão que as pessoas estão até se perdendo muito, que é uma questão de ética mesmo, assim, né? Que as pessoas nem sabem muito, né? As pessoas confundem muito moral e ética, né? Moral são as regras, são as leis. Eu posso ser uma pessoa extremamente moral e não ser ética, porque eu posso perfeitamente ser uma pessoa que não tenho nada contra mim juridicamente, mas eu sou uma pessoa que, ao ver uma pessoa passando fome, eu não tenho a dignidade de dar, de comer a uma pessoa. Isso é ética, isso não tem nada a ver com moral, porque assim, não alimentar uma pessoa faminta não é ilegal, mas é antiético. Então, assim, eu acho que a gente vive num mundo que o conceito ético ficou perdido, ficou diluído. As pessoas estão muito num padrão de felicidade que é muito do marketing, né? Que é muito do ter. O que vestir, o que botar, o tamanho do bumbum, o tamanho... Eu vejo as mulheres, eu fico até com pena das mulheres, porque o padrão para elas é muito pior. Elas têm que ser mãe, elas têm que ser profissional, elas têm que ser bonitas, elas têm que estar sempre com o cabelo lindo. Cansar, né? É muito, né? Se bem que para os homens isso também está começando Muito. a pegar. Não é à toa que tem uma indústria hoje de cosméticos para homem. Quer dizer, começa uma imposição. E a gente tem que ter cuidado porque, assim, a indústria não vai parar. Ela vai criando necessidades. E é isso que eu estou falando. Felicidade não tem nada a ver com satisfação o tempo todo de necessidade, porque sempre vai ser criado. O sucesso tem muito a ver com poder. Eu acho que ele pode virar uma droga se você não souber administrar. Porque é óbvio que ele traz um prazer imediato, mas um prazer imediato. E é interessante que as pessoas se comportam no auge como se o sucesso fosse durar o tempo todo. Nada dura o tempo todo, nem a gente.
né? Então, assim, você fez um sucesso, a pessoa passa a ter um padrão de consumo como se aquele sucesso fosse continuar. Não vai continuar. Então, assim, a grande dica que eu coloco, tipo assim, você chegou num topo, porque assim, todo mundo chegou no topo, vai descer. Ninguém se mantém no topo o tempo todo, não é possível. Assim, na história da humanidade é assim também, não é a pessoa individual. Para você se manter no patamar, você tem que... se você for o tempo todo se manter no sucesso absoluto, você está deixando de ser você. Você está criando um personagem se enquadrando as necessidades, a identidade. A identidade, a essência das coisas. Exatamente. Né? E nem assim vai conseguir, porque tem uma data, as coisas têm uma data, tudo é datado. Então, aí a pessoa vai, quando ela está no topo ganhando dinheiro e que nem tem tempo para gastar, né? Quando a pessoa está super no topo, ela não tem nem tempo para gastar o dinheiro. Aí ela compra fazenda, compra casa de não sei o que, casa de campo, casa de não sei o que lá. E depois, para manter aquilo, é inferno. Entendeu? Então, as pessoas têm que desacoplar sucesso, felicidade e coisas materiais. A pessoa tem que acoplar a felicidade a um conforto interno, que eu acho que tem muito a ver com a consciência, que aí tem que ter aquela coisa de reflexão, de sossego, de pensar no que eu estou fazendo, no que eu estou sendo. E geralmente quando a pessoa está no auge do sucesso, ela não tem nem esse tempo para parar. Porque a pessoa faz muito sucesso e ela vira um produto muito rápido e que tem que ser consumido muito rapidamente. Isso acontecia muito frequentemente com os jogadores de futebol. Que todo mundo dizia, jogador de futebol tem que ter um cuidado, porque eles sobem, depois desce, a carreira é curta. É um curto prazo. Exatamente. De tempo, né? Eu acho que continua acontecendo, mas eu acho que eles até estão lidando um pouco melhor, ou então estão sendo muito mais bem remunerados e conseguem administrar, ou alguém administra isso para eles. Mas, assim, eu acho que isso está acontecendo em todas as carreiras. E não é à toa que o que está acontecendo hoje, o índice de depressão e suicídio subindo de uma forma epidemia, né? Ano passado, 2017, foi o ano que a Organização Mundial de Saúde dedicou o ano à prevenção do suicídio e o combate à depressão. Então, assim, isso já prova que geração é essa, que ocorre, assim, muito mais gente está ganhando dinheiro, né? Muito mais cedo. Eu costumava dizer que quando se falava há muito tempo atrás, 1 milhão, fazer 1 milhão era uma coisa. Hoje, fazer 1 milhão não compra um apartamento de 4 salas na Zona Sul. Então, assim, tudo vai ficando muito desproporcional. Então, as coisas estão muito mais caras. As pessoas, quando ganham dinheiro, ganham muito, mas também a queda vai vir, não tem como. Então, tem que ter esse preparo. A não ser que a pessoa viva de corrupção, né? Que eu acho também que vai começar a diminuir isso. Tomara, né? Não, eu acho que é um processo que não tem volta. Né? Você vê as pessoas sendo presas. Outro dia eu estava vendo um ex-diretor da Petrobras que devolveu 246 milhões. Para ele devolver 246 milhões, ele ter roubado muito mais. É incalculável. Isso seriam cifras incalculáveis quando a gente tinha 20 anos. Falar em 1 milhão já era uma barbaridade. 246 milhões. Era muita coisa. Então, assim, eu acho que alguma coisa está mudando, eu acho que as coisas estão começando, as pessoas estão começando a ver, assim, que todo ganho tem um preço. Não tem jeito. O dinheiro muito fácil, ele vai ter um preço. Não existe essa coisa que nunca vai pagar. Vai pagar. Eu costumo dizer que tudo na vida tem um preço. E a gente sempre vai ter que ter isso muito claro e ver o que a gente está disposto a pagar. E a gente sempre tem que ver o seguinte, as escolhas que a gente faz vão despertar os deuses que vão nos iluminar ou os monstros que vão nos assombrar. Aí a escolha é nossa, sempre. Verdade. Bom, resiliência é uma característica física de corpos que, quando submetido a estresse, eles recuperam uma força maior do que tinham antes. Então, por exemplo, é o elástico. Todo mundo aqui já pegou um elástico, apertou e soltou. E doeu do outro lado. A mola também. Se você pegar a mola, você acumula mais energia conforme você comprime, ou seja, quando você faz o estresse, e quando solta, ela solta com muito mais força. Se a gente traz esse conceito para o comportamento humano, a gente está falando exatamente assim. É como se você, ao sofrer, ao passar por experiências difíceis, você conseguisse aprender e pudesse retomar a tua vida melhor do que antes.
Tem uma frase Você não se prende naquela dor, você na verdade... Não, você transcende aquela dor, você transcende através dela. Tem uma frase do Nietzsche que é: o que não me mata, me fortalece. Me fortalece. Que é exatamente isso. Então, resiliência no comportamento humano é isso. É quando a gente faz do sofrimento um aprendizado, e esse aprendizado me faz melhor, me faz mais forte e me leva para frente na vida. Eu acho que tem uma coisa, não sei se dor, mas pelo menos é o desafio. Eu acho que a resiliência tem essa coisa de você poder ser testado. Né? Quando eu falo assim da mola, você é testado do teu limite. E tem personalidades, por exemplo, o hiperativo é assim, o hiperativo mental, que sob pressão ele produz melhor. Tem algumas personalidades sob pressão se produz mesmo. Por quê? Ou os muito emotivos. Porque sob pressão você aumenta a descarga de adrenalina, você aumenta a descarga de noradrenalina e às vezes dopamina. Porque são 3 moléculas que elas são as aminas, né? Catecolaminas. Elas têm moléculas parecidas e elas tornam o cérebro mais atento, mais desperto. Por exemplo, eu quando comecei a fazer palestra, há muito tempo atrás, eu era muito tímida. Então, eu me lembro que dava uma taquicardia, uma sudorese. E durante muito tempo eu fui trabalhando isso e hoje em dia é muito difícil acontecer. E eu sinto vontade. Então, tem às vezes, por exemplo, eu fiz uma palestra há pouco tempo para 1.500 pessoas em Fortaleza. E quando eu estava já para entrar, aí uma pessoa chegou para mim e falou assim: você já nem sente mais nada. Eu falei assim: não, eu ainda sinto. E quando eu não sinto, eu olho a plateia antes para dar uma coisa assim da responsabilidade que é fazer aquilo. Que as pessoas estão ali para ouvir alguma coisa que vale a pena. Então aquilo dá uma tensionada e libera uma adrenalina que eu acho que me torna mais responsável, mais atenta. Acender essa responsabilidade que a gente tem, né? Porque hoje eu vejo as pessoas falando muito, hoje todo mundo quer ser livre, todo mundo quer fazer tudo o que quer. Não é assim, nós temos responsabilidade com as pessoas próximas, com as pessoas que vinculam e de alguma maneira se valem do nosso trabalho. Então eu acho que do momento que você não está nem aí, eu vejo gente falando: não estou nem aí, eu vou lá, faço, que pena. Porque está perdendo essa coisa do respeito pelo outro, do compromisso, do propósito que a gente tem na vida. Né? Então eu acho, não vejo isso com tanta qualidade. Eu tenho uma amiga que é atriz e que já é uma grande atriz, que você acha que não vai sentir nada. Toda véspera de começar um trabalho, ela me liga, tipo assim: Aninha, reza por mim, eu estou sentindo que eu não vou conseguir. E sempre é brilhante, né? Mas eu acho lindo. É como se o frescor daquela... Ela ainda encara a profissão, de uma maneira tão respeitosa que ela ainda é uma criança na hora de um desafio. Então, eu admiro muito. E essas pessoas que têm essa responsabilidade com os outros são as mais resilientes. São as pessoas que se refazem a partir das dores, do sofrimento e encaram sempre a sua missão, suas tarefas com muita responsabilidade. E você acha que existem pessoas que podem não ter essa resiliência? A gente até há pouco tempo falou sobre vitimismo. Pessoas vitimistas jamais vão ter resiliência. Eu acho que as pessoas, aquela pessoa que se faz, que incorpora, veste o papel de vítima, acho que ela tem pavor da resiliência. Porque a resiliência é você sofrer, transformar sofrimento em ação e ser uma pessoa melhor. Se a pessoa que vive naquele perfil de vítima tem pavor de entrar em ação, né, sair da zona de conforto, resiliência é como se fosse assim, como se fosse quase um palavrão para essas pessoas, porque a resiliência é mais do que você suportar o sofrimento, é você suportar, aprender com ele e caminhar para frente. A essência da resiliência, né? Mas eu digo uma coisa: para ser resiliente tem que ter humildade, porque a humildade tem que ter fé e tem que ter esperança. A humildade é que dá pra gente aquela coisa assim: eu tô sofrendo, mas isso vai passar. É a fé, isso vai passar, eu vou transcender. Ou também, se eu não tiver que transcender, é essa história que eu tenho. Não faz você se revoltar, não faz você nada disso. Você aceita o que a vida te traz
e você faz o aquilo, melhor. o melhor daquilo. Exatamente. Você transforma limão em limonada e distribui essa limonada para todo mundo, porque não adianta só você tomar limonada. Se eu sei fazer isso, eu vou lá e vou fazer aquilo muito bem feito de novo. Exatamente. Porque vai dar certo. Porque vai dar certo. Exatamente. Você falou disso agora há pouco tempo. Ah, sim, quando eu fui comentar a personalidade da Maria da Paz, Exatamente. né? Eu Então, acho que assim, é típico para falar de uma resiliência. exatamente. E pessoas resilientes são pessoas muito boas de você estar perto, porque elas te dão uma força. Sempre com um sorriso, né? Estão sempre com sorriso, elas estão sempre tipo assim, amanhã é outro dia, amanhã é outro dia. E eu acredito mesmo nisso. E o dia que não tiver que ser, é porque acabou a nossa missão. Mas assim, a gente tem que viver com essa força. De que entre um dia e o outro tem uma noite que tudo pode acontecer, tudo pode melhorar e tudo vai ser como tem que ser e eu ainda assim serei melhor. Porque existe uma coisa que só é preenchível no ser humano quando você tem um mínimo de equilíbrio entre você e a relação com os outros. Porque, por exemplo, uma pessoa que descobre qual é o sentido da sua vida, o sentido da vida tem a ver com o que você tem de talento especial. O propósito da vida é quando eu divido esse talento com outras pessoas. Você pode dar sentido à vida. Por exemplo, você descobre por que você nasceu e você trabalha e é super bem sucedido naquilo. Mas se você não fizer o propósito, que é fazer aquilo dar sentido para a tua vida e dar sentido à vida do outro também, falta um detalhe, da conexão com o outro. Você não precisa ter uma conexão com o outro que seja necessariamente afetiva. Mas quando o meu trabalho me faz uma pessoa melhor e te faz uma pessoa melhor, eu estou dando sentido e propósito. Deu para entender? Uhum. Então tem gente que dá o sentido, mas não consegue fazer o propósito. E como que faz para chegar no propósito? Você tem que praticar aquilo, o teu trabalho tem que te fazer bem e fazer bem as pessoas em volta. Não pode ser uma coisa só por ser. Pessoas que acabam fazendo uma carreira linda, mas vai entupindo de coisas materiais. E aí nem sempre você preenche a vida. Por exemplo, se tudo que é material preenchesse, a gente não teria o maior índice de suicídio hoje entre as pessoas que têm mais coisas. No mundo inteiro. Nas sociedades que têm mais. Por quê? Existe uma coisa no cérebro que o cérebro precisa de poucas coisas, mas importantes. Saúde, afeto, cultura. Quando você passa a ter muitas opções, eu posso ter tudo. Sabe aquilo que eu posso ter tudo? Eu quero um jato, eu quero um helicóptero. Chega uma hora que o cérebro não tem mais o que querer. Aí cai no vazio. É a depressão dos que têm tudo. E cada vez aumenta mais. Caramba! Porque o que vai acontecendo? A pessoa que tem tudo, ela chega a um ponto que ela já não sabe se quem está com ela é por afeto ou pelo que ela tem para oferecer. Quando chega nesse nível, amor, Caralho. Doutora, faz muito sentido. E você só vai conhecendo pessoas num jet set ali de social. Que só te colocam, que fala tudo que você quer ouvir. Tipo, ninguém te fala não. Exatamente. Entra num perigo, porque se você não tiver amigos ali para te pautar, você vai acreditando naquilo, é mentira. Por isso que, tipo assim, eu sou muito a favor que a gente tenha relações afetivas um pouco fora do ambiente que a gente subiu muito. Porque aí a pessoa consegue te ver de outra maneira. Por exemplo, um sonho que eu tenho, vou realizar até 60 anos, é fazer um ano sabático em que eu vou para algum lugar, tipo Suécia, Canadá, onde ninguém me conhece, eu vou ser barista. Eu estou começando a aprender a fazer drinks e fazer cafés, não sei o que lá, porque eu quero trabalhar num barzinho, servindo café para as pessoas e observando as pessoas. Nossa, esse é meu sonho de consumo. Se me perguntar assim, Bia, você quer uma lancha? Deus me livre. A gente aluga no dia com o marinheiro já dentro, para não ter que fazer nada. Você quer? Não. Eu quero passar 6 meses num lugar que ninguém me conheça, nunca tenha me visto, e eu vou servir cafezinho, fazer espuminha, fazer tudo e ficar só observando a vida das pessoas. Que só o contato mais afetivo de verdade, não estou falando de afeto de sexo, estou falando de afeto de você querer bem. Por exemplo, ele te quer bem, você quer bem a ele. Isso é amor. Não estou falando nada de sexo, tem nada a ver com sexo. Uhum. Se você não tiver fazendo capital afetivo junto com capital financeiro, vai dar história.
Nossa, doutora, faz muito sentido. Aí você vê que todo mundo que subiu muito rápido, o excesso de escolhas, de possibilidades para o cérebro, evolui para duas coisas: excesso de drogas e suicídio. E isso aqui, a gente sabe que conforme você vai melhorando materialmente, vai melhorando a sua sensação de felicidade. Até um certo ponto. Até ali que você tem tudo básico, legal, entendeu? Você faz, você vai ao jantar que você quer, você tá. Quando isso passa a ser uma coisa que você já não sabe mais, tem 5 casas, para que o cara vai ter 5 casas? Como a gente vê, tem gente que tem uma casa em Paris, uma casa em Los Angeles, uma casa no Rio de Janeiro, para quê? Então, isso é uma coisa científica. O que a gente vê é que até certo ponto você vai adquirindo coisas, é bacana. Se você passar a poder tudo, ferrou. Dali para frente, é como se o cérebro não visse mais graça em nada. Por que a gente curte uma coisa que você comprou, que você quis muito? Porque você não podia. Se você passa a poder tudo, o cérebro não tem mais tesão em ter as coisas, porque o cérebro quer novidade. Para quem pode ter tudo, quer ter novidade.